A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu vou aproveitar que você está de pé e vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 17 e o 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Até aqui você pode se assentar. Amém. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com os irmãos. Infelizmente, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Eu venho de uma família que era tudo e não era nada. A minha família era uma loucura. Eu tinha uma avó umbandista, Carmosina, né? Esse nome vem daí. Muita gente me pergunta, teu nome é Carmosina mesmo? É Carmosina. Vem antes do Joyce? Sim, vem antes do Joyce. Quem fez isso? Meu pai. Eu sou a mais nova de 3 irmãs. Nelas ele não homenageou, mas decidiu homenagear em mim. E a minha avó, Carmosina, ela era mãe de santo umbandista. E a gente passeava entre o espiritismo, entre o catolicismo, mas nós não, de fato, não éramos nada, não tínhamos uma fé consolidada. E quando eu fiz 14 anos, eu morava numa comunidade, numa subida bem alta, mas eu morava na metade do morro. E eu tinha uma amiga que morava no topo do morro. E essa minha amiga arrumou um namorado. Olha que aleatório, irmãos. Ela começou a namorar o filho do pastor de uma igreja próxima à nossa residência. Ela era cristã e começou a namorar esse rapaz. E ela falou para mim, Carmosina, ele vem namorar de bicicleta. E o morro é muito alto para levar a bicicleta até minha casa. Ele pode botar a bicicleta no seu quintal? Eu falei, pode, tudo bem. Gente, a nossa relação era só essa. Ele chegava na minha casa, me dava boa tarde, botava a bicicleta na varanda, subia para namorar. De noite ele me dava boa noite, pegava a bicicleta e ia para casa. E era só isso. Até que um dia ele falou para mim assim, meu pai é pastor de uma igreja ali, na Alameda São Boaventura. Você não gostaria de ir num culto? E eu falei, não, eu não gostaria. E ele falou, tudo bem. Só que nessa época eu já estava numa crise de fé, porque na religião da minha avó, quando você começa a se envolver, ou você se envolve de verdade, ou você fica ali como um visitante, mas começam a te pressionar para você se envolver. E eu não queria. E aí fui para o catolicismo, também não me encaixei, então eu estava meio que querendo achar um lugar, mas também ainda não tinha achado. E ele começou a me convidar constantemente. E todas as vezes que ele me convidava, eu dizia não. Até que um dia ele falou assim, eu não vou mais te convidar, mas Deus vai te incomodar. E apesar de eu não ser cristão, já entendia um pouco do mundo espiritual, porque quem vem de lá sabe que o negócio é um pouquinho mais fundo, né? O negócio é sério. Então, eu já entendia do mundo espiritual, apesar de não ser orientada pelas escrituras. E daquele dia em diante, eu parei de dormir. Eu comecei a ter constante insônia. E como eu amo dormir, quem ama dormir? Falei, Jesus, eu vou no culto. E eu achei que era assim, eu vou lá, vou um dia e resolvo. Na minha cabeça eu pensei assim, eu devo estar em dívida com esse Deus? Eu vou lá, entrego um culto e volto a dormir. Fui no culto, cheguei lá, um ambiente agradável, ar-condicionado, boa música, aleluia. Conheci o pai dele. No término do culto, ele falou, esse é meu pai, o pastor. E o pastor perguntou, Carmosina, você quer ir num retiro de jovens? A gente está perto da Semana Santa, a gente vai fazer um retiro de jovens, vai toda a juventude da igreja, vai no retiro. E eu falei, o que tem no retiro, pastor? Ele falou, é muito legal, tem piscina e churrasco. Gente, eu só fiquei com essas 2 informações. Eu esqueci todo o resto. Eu fui para casa e falei para minha mãe, mãe, o pastor me convidou. Gente, eu tinha 14 anos já. E eu falei para minha mãe, mãe, o pastor me convidou para ir num retiro. E minha mãe falou, o que tem no retiro de igreja? Eu falei, tem piscina e churrasco. Ela falou, vai, menina. E eu fui para esse retiro sem ter noção do que ia acontecer. Começou numa quinta-feira, né? Quinta-feira da Semana Santa. E eu cheguei no retiro na quinta e coloco as malas, eu só conhecia o filho do pastor e a minha amiga, né? Não conhecia mais ninguém, tinha muitos jovens, mais de 150. E guardamos as malas e começou o retiro. E na quinta noite, culto. Sexta-feira de manhã, culto. Sexta tarde, reunião dos jovens de oração.
Sexta-noite, culto. Eu falei, gente, me enganaram. E eu lembro que eu falei, pastor, eu não tô me encaixando, eu não tô me sentindo bem, eu não conheço ninguém. Eu quero ir embora. E ele falou, Carmozina, vamos fazer o seguinte. Você fica no culto de amanhã de manhã, sábado. E se depois desse culto você não se sentir bem, tá tudo bem, eu te levo embora. Mas a gente vai embora logo ali no domingo. Mas vamos fazer esse combinado. E eu falei, tudo bem. No culto do dia seguinte, eu sentei na última fileira da última cadeira. Mas Deus tinha um plano comigo, ele me achou. Não adianta você se esconder. Se esconder é uma estratégia que só nos cansa, porque se esconder dá trabalho. Inclusive, tua memória não está dando conta de esconder nada, que você esconde uma coisa e depois não lembra. Quem já viu isso? Então não inventa de se esconder do Senhor, não. Eu sentei na última cadeira da última fileira. Começou o culto e os louvores tocavam, o pessoal chorava, eu falava, gente, crente sofre. Não tinha ideia. E de repente, uma irmã, ela se levantou, veio na minha direção e ela falou, fique de pé, menina. E foi um fique de pé com tanta autoridade que eu não pensei nem em meia vez, eu fiquei de pé. E ela começou a me entregar muitas coisas. E ela falava coisas do futuro, né? E ela falava, eu vejo você ministrando a palavra em muitos lugares. O Senhor vai te usar muito. Deus tem um plano contigo. E aí, de repente, ela falou, eu vejo você andando em aviões. Quando ela falou isso, eu já achei um tanto curioso, né? Periférica. Nunca tinha ido nem fora do estado. Eu falei, meu Deus, será que essa mulher está falando com a pessoa certa? Só que no meio dessa revelação, ela voltou e foi ao passado. E a minha mãe e meu pai, eles foram casados por 25 anos. Como eu disse, eu sou a irmã mais nova de 3 irmãs. Mas quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, eles se divorciaram. E de repente, no meio dessa oração, essa mulher cita esse momento do divórcio do meu pai e da minha mãe. E ela falou, quando os seus pais, quando a sua família ruiu, eu já estava lá. E aí eu entendi porque que crente chora. E ali ela começou a falar muitas coisas acerca do cuidado do Senhor na minha vida. E aquilo mexeu muito comigo. Eu só chorava. Quando acabou aquele culto, eu fui para o quarto. E cheguei no quarto, estou eu chorando e tentando assimilar todas as coisas, as promessas futuras, o cuidado no passado. E era muita informação para mim quando, de repente, o pastor entra e fala, Carmozina, e aí, vim saber se você quer ir embora. Eu falei, agora eu também não quero ir mais, não. E, para minha surpresa, ele disse, você entendeu o que ela falou? Eu falei, pastor, ela estava orando aqui, pertinho. Eu entendi cada palavra, Deus falou comigo, agora eu quero ouvir mais. E ele começou a chorar, a atmosfera daquele quarto mudou. Ele saiu do quarto, voltou com os líderes de jovens, voltou com aquela mulher, a diaconisa Andréia, e todos começaram a chorar muito naquele quarto. Deus começou a mover ali. Ele abriu a Bíblia em Coríntios e me explicou que era um dom de línguas. E ele foi me explicando cada dom. E a própria Andréia, que orou por mim, e os demais irmãos todos que estavam no culto testemunharam que ela só orou em línguas. E aquilo me impactou de uma tal maneira, por quê? A primeira coisa que eu senti foi vergonha de pessoas que eu nunca tinha visto na vida saberem da minha história. Só que Deus foi tão cuidadoso comigo que só eu entendi o que ela falou naquela tarde. Só eu! Irmãos, eu fiquei apaixonada por Jesus. O povo começava a falar em línguas, eu ficava do lado, eu não entendi mais nada. Mas eu queria viver a experiência, os pastores, as irmãs. E eu lembro que eu voltei para casa e eu cheguei em casa já anunciando. Eu falei, mãe, agora eu sou crente. Ela falou, o que houve, garoto? E minha mãe falava assim, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falava, fizeram, o sangue de Jesus me lavou, aleluia. Essa foi a minha primeira experiência com Deus. E eu comecei a caminhar naquela igreja onde eu fiquei por 23 anos. Quando eu voltei para casa desse retiro, eu entendi que eu era cristã agora. E se eu era cristã, eu precisava ler a Bíblia. Então, eu comecei a ler a Bíblia. Lá em casa eu tinha uma Bíblia muito pequena. Na época, eu tinha uma vista muito melhor do que eu tenho agora. E eu comecei a ler aquela Bíblia em tudo quanto é lugar. Eu ainda fazia o ensino fundamental. Eu ia para a escola, eu lia a Bíblia. Eu lia a Bíblia em casa, eu lia a Bíblia em tudo quanto é lugar. Porque na minha mente, se você é cristão, você precisa ler o manual. O próprio Deus tomou a iniciativa de escrever a Bíblia. Quem tomou a iniciativa de escrever a Bíblia foi Deus. Ele escreveu os 10 mandamentos numa tábua e entregou para Moisés. Fez Moisés aprender a escrever no Egito para poder começar a registrar aquilo que era tradição oral. Era uma história, um povo contava para o outro, pais contavam para os filhos. Quando chega em Moisés, Deus manda Moisés escrever. E Moisés começa a escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, boa parte de Deuteronômio, o final não, porque é a morte dele, né? Ninguém escreve sobre a própria morte. Mas escreve tudo ali. E Josué andando pertinho de Moisés. Josué, para todo quanto é lugar que Moisés ia, Josué ia. Olha que interessante. Quando Moisés morre, chega o tempo de Josué assumir, Deus fala para ele assim, seja forte e corajoso. Mas Deus não fala para ele, olha para o que Moisés fez. Ele diz, olha para o que Moisés escreveu.
Quando passou a ter um manual, a referência é essa daqui. A gente olha para pessoas que praticam a palavra porque isso nos inspira. Mas se você tem um livro desse em casa, saiba que ele tem todas as respostas para você. Eu sei, aqui eu não estou falando sobre ser um grande exegeta, a gente enfrenta dificuldades, cada um na sua área, né, irmãos? Mas o básico a gente tem que ter, uma relação, ainda que básica, nós precisamos ter de uma leitura da palavra. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela cozinha muito, 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 muito. E aí, quando a gente está reunido, ela faz a comida toda lá de casa. Mas quando a gente não está, cada um tem que cozinhar. Eu costumo dizer, não é a minha área de domínio. Esses dias eu fui fazer um bolo, dei um pedaço pro meu filho falou, mãe, o que houve? Eu falei, ficou ruim. Minha irmã faz um bolo de olho fechado. Eu não sei fazer um bolo, eu não sei cozinhar muito, mas um arroz e um feijão eu sei fazer. De fome eu não morro. Talvez você não consiga fazer uma leitura tão profunda, você não tenha se dedicado a uma outra profissão. Eu não estou falando de ser exegeta, de ser historiador, mas de meditar e debruçar nesse livro. Nós precisamos, isso precisa fazer parte da nossa vida, porque ele é a nossa maior referência, foi o que Jesus deixou. Se o interesse dele fosse nos deixar, por exemplo, um podcast ou um vídeo, ele teria vindo agora. E deixaria. Tudo isso nos abençoa, mas nós precisamos amar o livro. E eu comecei a ter muitas referências, a andar com bons líderes, mas eu fui mergulhando na palavra, eu lia, tinha coisa que eu não entendia nada. Primeira vez que eu li Levítico, eu falei, gente, o que Deus tem contra mofo? Mas eu lia! Fui mergulhando na palavra e sempre recebendo do Senhor direção de que Ele tinha algo comigo no ministério. E eu fui indo nesse caminho, e eu e minha irmã começamos a trabalhar com cabelo, né? Decidimos que íamos ser cabeleireira, fizemos vários cursos. Eu gostava muito desse ambiente do cabelo, das tranças, do mega hair. Eu amava, eu gosto muito disso. Eu comecei a trabalhar com cabelo, mas paralelo a isso, sempre estudando a palavra. E o meu pastor, a minha pastora da época, me davam pequenas oportunidades de ministrar. E eu pregava nos cultos jovens, eu pregava nos cultos de terça-feira, os cultos da semana. E eu fui crescendo nisso, até que um dia eu decidi me aprofundar um pouco mais. Fiz um seminário de 1 ano. Nesse seminário de 1 ano, eu vi pela primeira vez o grego. Eu falei, nossa, que língua maravilhosa, a língua do Novo Testamento. Decidi que ia fazer uma faculdade, nisso prestei vestibular. Comecei a estudar na UF, estava tudo indo muito bem, graças a Deus. A gente montando a nossa loja. Só que nesse momento que eu entro para a faculdade, entro para a Universidade Federal, eu não percebi o quanto eu estava despreparada para algumas coisas. E naquele ambiente, eu me afastei. Só que eu era tão certinha que quando eu decidi que eu ia me afastar, eu fiz um gabinete. Marquei com o pastor, cheguei lá e falei, pastor, eu vim aqui avisar que eu vou me desviar. Ele falou, ninguém nunca veio. Falei, não, porque eu conheci um rapaz lá na faculdade. Ele falou, menina, se você veio avisar que você vai desviar, isso significa que tu não é desviada, não vai. Mas eu fui. Só que antes de eu me afastar, eu fiz esse seminário de 1 ano, conheci a língua grega e eu me apaixonei por isso. E eu tentei fazer um bacharel em teologia. Eu fui no seminário, o Seminário Teológico Betel Brasileiro. Lá a secretaria me deu uma carta e eu dei essa carta para o pastor. O pastor falou, Carmozina, eu acho que não é o tempo de você fazer seminário agora. Vai se aprofundar na sua profissão. Na época eu não entendi muito bem, porque ele sempre me deu oportunidade para pregar, mas eu guardei essa carta. Eu entreguei essa carta para ele e guardei essa vontade. Seguimos no cabelo. E aí eu estava nessa dinâmica, trabalhando com cabelo, sempre muito ativa na igreja local, sempre muito ativa. E entrei para a faculdade, e a faculdade acabou sendo essa porta para o mundo, e eu me afastei. Começou com um relacionamento que não vinha de Deus, e comecei a viver coisas que não devia lá. Só que Deus é tão tremendo, que logo assim que eu me converti, eu entrei para o grupo de coreografia da igreja. Na minha igreja tinha um grupo de coreografia. E eu não sabia muito bem dançar, não conseguia muito bem, mas entrei. As irmãs ajudavam. E eu falava para minha mãe assim, mãe, a mãe de todo mundo vai. Só a senhora que não vai. E minha mãe falava, vai demorar. Eu falava, não, é rapidinho. E minha mãe ia comigo. Minha mãe ia fumando um cigarro atrás do outro até a porta da igreja. Aí minha mãe ia comigo, assistia a coreografia, ouvia a palavra, a gente ia para casa. Aí outro domingo tinha coreografia de novo, minha mãe ia comigo, assistia a coreografia, íamos para casa. Até que um dia minha mãe foi e aceitou Jesus. Nisso que minha mãe aceitou Jesus, minha mãe começou a levar o filho dela, que na época era pequenininho, meu sobrinho. Íamos eu, minha mãe, meu sobrinho e meu padrasto, que também aceitou Jesus. E aí meu sobrinho aceitou Jesus bem pequeno e ele disse que Deus falou para ele para orar pelo meu cunhado. Meu sobrinho começou a orar pelo meu cunhado e meu cunhado aceitou Jesus. Antes minha irmã começou a ir e também aceitou Jesus. Então toda a minha família já estava indo para o Senhor. E quando todo mundo foi, acho que foi para treinar eles a orar. Que aí todo mundo começou a orar muito, né? Já estava minha mãe, então, essa minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, todos firmes no Senhor. Foi quando eu me afastei. A minha irmã mais velha estava começando a ir.
E nesse período de afastamento, foram 2 anos muito intensos e muito ruins, porque o mundo de fato não tem nada para nós, né? Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, muito do povo, muito comunicativa, e tinha me convertido com 14 e vim de uma educação um tanto quanto rígida. Minha mãe sempre foi aquela mãe com cuidado de não deixar sair. Então, quando eu me afasto, eu quero conhecer tudo ao mesmo tempo, né? Ir para tudo quanto é lugar, fazer tudo de uma vez. Só que sempre com aquela saudade do Senhor. Porque quem é marcado não tem como, né? E nesse meio tempo eu conheço um rapaz no mundo. O nome dele era Leonardo. Eu conheci o Leonardo num pagode. Nós nos conhecemos num pagode através de uma amiga. E começamos a nos relacionar. Enquanto eu fazia faculdade, enquanto eu trabalhava, e nós começamos a nos relacionar. E o Léo, ele não tinha nenhum segmento religioso. A família dele, alguma parte era espírita, ele ia, mas ele não era firme em nada. E nós começamos a nos aproximar. E fomos nos aproximando até que a gente começou a namorar. Namoramos 1 ano desse meu 2º ano de afastada. E nesse 1 ano que a gente começou a namorar, Deus começou a falar comigo. Irmãos, Deus começou a falar comigo de uma tal maneira que teve um pagode que eu e Léo fomos. E quando a gente foi descer da van para entrar no ambiente do pagode, o moço da van falou assim: menina, Deus mandou você voltar para casa. Eu falei: Jesus, vou no pagode assim mesmo. Quando eu estava entrando, a moça da recepção falou para mim: Deus mandou você voltar para casa. Gente, eu cheguei no bar para comprar uma Coca-Cola, que eu nunca fui de beber. A moça que estava vendendo Coca-Cola falou: Deus mandou você voltar para casa. Eu estava sambando, a moça sambando do meu lado. Eu falei: tu tá sambando também? Quer vir me... O Senhor começou a falar muito comigo. Todos os lugares. Eu lembro que um dia, eu indo para a faculdade, passei na porta de uma igreja. Tinha uma igreja, umas casinhas e um bar. Passei na porta da igreja. Quando eu passei na porta do bar, o moço falou assim: eu acho que aquela moça tá te chamando. Eu falei: que moça? Aquela ali. Quando eu olhei para trás, uma mulher marchando na rua. Eu falei: é comigo, eu sei. E o Senhor começou a me atrair. Só que eu já estava dividida lá e cá, porque já estava namorando. Até que um dia ficou realmente insustentável. Eu entendi que eu precisava voltar para o Senhor. E foi uma das conversas mais difíceis que eu tive com o Leonardo na época. Eu falei para ele: olha, eu fui cristã durante muitos anos, me afastei quando entrei para a faculdade, mas o Senhor tem falado comigo que o meu tempo está acabando, eu preciso voltar para a presença, eu já não me sinto mais bem saindo, eu já não me sinto bem mais fazendo essas coisas. Eu acho melhor a gente se desligar, porque a sua realidade é uma, a minha realidade é outra. Ele falou: não, vamos tentar por um período. E ele continuou vivendo a vida dele do jeito dele, e eu voltei. E eu literalmente voltei. Comecei a todas as consagrações, vigílias, tudo eu estava. Voltei a mergulhar na palavra, comecei a andar de novo com as irmãs que eu andava. E ficou o Léo lá e eu aqui. E o Senhor começou a trabalhar, eu comecei a mexer de novo. E foi um tempo muito precioso. Ali aconteceram muitas coisas, mas eu mergulhei nessa presença. Eu falei: eu não posso nunca mais deixar. E a coisa foi piorando, né? Porque quando um tá e o outro não tá, quem vive essa situação sabe que é muito difícil. Até que uma hora eu falei: realmente não tá dando. E aí o Léo falou: então vamos nos casar. Já que você realmente quer ficar firme, vamos nos casar. Isso a gente já estava com quase 3 anos e meio de namoro. E realmente nós éramos muito amigos. Nós dois tivemos vidas muito difíceis. O Léo vinha de uma casa com um pai alcoólatra. Eu vinha de um pai que tinha nos abandonado. Então o nosso relacionamento era um relacionamento de amizade, de cumplicidade. E foi muito difícil a gente se desligar. E a gente, de fato, não conseguiu. E ele falou: vou começar a ir na igreja contigo e a gente vai casar. E eu lembro que minha família é aquela família agregadora. Eu não sei se você tem uma família assim, mas a minha é. Tanto que lá em casa todo mundo é bilíngue, pastora Carla. A gente fala português e gritando. Todo mundo lá, da família inteira. Minha família tá reunida, todo mundo em volta, sabe? E aí eu falei para as minhas irmãs, para minha mãe, eu e Léo decidimos que nós vamos nos casar. Na verdade, minha mãe já até sabia, porque quando o Léo foi me pedir em casamento, ele fez uma surpresa, juntou todos os documentos e já veio com a certidão do cartório. Ele falou: já fui lá, eu vim com o documento pra gente preencher, com a certidão não, né? Com os documentos para preencher. E quando eu contei pra minha família que nós íamos nos casar, minha família ficou muito empolgada. E aí começou, né? Festa. Vamos fazer uma festa. E o pessoal da igreja, já estava aí na igreja há 1 ano de novo. Todo mundo se animou e a gente começou a montar uma festa ali. E aí eu comecei a ganhar presentes. Nós íamos muito ao monte. Um dia o Senhor falou conosco no monte: escolhe o que você quiser na festa que eu vou dar. E o Senhor foi preparando toda aquela festa de casamento, vestidão, cerimônia, tudo aquilo. E eu e Léo começamos a sonhar com essa vida futura. E o Léo começou a ir para a igreja comigo. Começamos a ir juntos. E parecia que estava tudo perfeito. Por quê? Eu já estava firme no Senhor. Eu estava montando o meu salão. Eu e minha irmã, a gente ia para São Paulo. Conhecia os indianos, aqueles cabelos maravilhosos. Já estava tudo meio que encaminhado. Eu fazia a minha faculdade, mantinha o meu ministério.
Estava tudo ali andando. E a gente começou a montar essa festa e foi um tempo de muita alegria na nossa família, fazendo lembrancinha, planejando. E o Léo começou a frequentar a igreja. E foi um tempo que eu entendi, que eu achei que o Senhor ia cumprir todas as promessas que ele tinha dito sobre ministério, sobre viagem, sobre essas coisas, tantas coisas que eu já tinha ouvido, o ministério que o Senhor tinha para mim. Até que a gente marcou a data do nosso casamento e marcamos para o dia 16 de março de 2013. Nas vésperas do casamento, a gente não tinha mais dinheiro nenhum. A gente em casa um dia, chegou o carnaval e Léo falou para mim, olha, eu não quero sair, não quero ir para a noitada, para mim isso não faz mais sentido. Eu falei, Deus me livre. Ele, então vamos para o retiro? Gente, quando ele falou vamos para o retiro, aqui uma dica aqui, ó. Quando você conviver com alguém que está caminhando devagar e a pessoa falar, vamos, não arruma confusão, não arruma nada, não diz, estou ocupado, não, você se arruma e vai. Aproveita a oportunidade, porque às vezes a gente ora para o outro ir, quando o outro fala que vai, a gente... Não, ele falou, vamos para o retiro. Eu fingi costume, eu falei, será? Você acha? Vamos. Liguei para o pastor, falei, pastor, o Léo quer ir para o retiro. Pastor, vocês nem precisam pagar, arruma a mala e vem. E nós fomos para o retiro, eu e o Léo, e lá o Léo viveu uma grande libertação, uma grande libertação. Deus fez uma coisa tremenda na vida dele, a ponto de literalmente haver a necessidade de expulsar uma libertação. E na mesma noite ele ser batizado em línguas estranhas. Foi um negócio tremendo. E Léo sai desse retiro convertido, completamente entregue ao Senhor, em fevereiro. E aí eu falei, gente, agora a vida tá ok. Eu tô firme no Senhor. Tô estudando na faculdade crente. E eu fiquei tão crente que o povo da faculdade, que eu saía com eles, passaram a me chamar para orar. De tanto que eu me posicionei. Falei, tá tudo certo, eu tenho meu salão, tá tudo bem. Ele aceita Jesus em fevereiro, nós nos casamos dia 16 de março de 2013. E quando foi no dia 19 de maio, ainda em 2013, o Leonardo foi trabalhar e levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Ele tinha 24 anos e eu tinha 26. E eu me recordo que eu estava na igreja, estava tendo culto, estava tendo um congresso de intercessão na igreja que eu frequentava, que eu era membro. E eu estava lá, ele falou para mim, Carmozina, eu vou sair às 8 e eu te busco. E deu 8h30, eu liguei, ele não atendeu. Deu 9 horas, eu liguei, ele não atendeu. Deu 10 horas, eu liguei, ele não atendeu. E eu falei, deve ter acontecido alguma coisa, vamos para casa. Quando a gente chegar em casa, o Léo vai estar lá. Eu fui para casa e ele não estava lá. De repente, a empresa me liga e diz, Carmozina, a gente está indo aí comunicar um incidente. Um domingo, à noite, uma empresa me ligando. Eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu alguma coisa muito ruim, porque empresas, quando ligam, quando é um acidente, elas te mandam para o lugar onde a pessoa está sendo socorrida. Se está indo na minha casa, alguma coisa aconteceu. E de repente chega o pastor, chega a empresa, e de fato era o pior. Chega a assistente social e me comunica. E ela deu a notícia da seguinte maneira, olha, o Leonardo ele deu um tiro contra a própria cabeça. Ele tinha algum motivo para se matar? Eu falei, olha, ele não tinha motivo nenhum para se matar. Ele tinha 24 anos, nós acabamos de nos casar, isso não faz sentido algum. Ela falou, mas foi isso que aconteceu. E ali começou uma noite que eu achei que nunca mais ia acabar na minha vida. Nós nos desesperamos. Eu tinha acabado de casar, eu ainda estava abrindo presente para as irmãs, os irmãos terem uma ideia. Tinha presente que ainda não tinha chegado da loja. O meu álbum de casamento ainda não tinha chegado. Ele morreu no domingo, enterramos ele na segunda, o álbum chegou na quarta. E eu não entendia direito o que tinha acontecido. Na segunda-feira, tudo quem precisava agir era eu, porque nós éramos casados no papel e eu nunca tinha lidado com um trâmite de enterro, porque a pessoa mais próxima que eu tinha perdido era minha avó Carmozina, mas minha avó Carmozina faleceu avançada de idade. E foi uma perda diferente, nós estávamos mais preparados. E o Léo era totalmente saudável, não tinha um porquê. Quando a gente chega no IML, o meu pai, que apesar da gente não ter vivido os anos juntos, sempre convivemos. Meu pai foi da polícia há muito tempo. Meu pai falou, vou ver, eu vou tentar entender o que está acontecendo. E meu pai vai lá e descobre que, apesar do Léo ser destro, o tiro tinha sido do lado esquerdo. E que não havia, indício de pólvora na mão dele. Então, a situação começou a se agravar. A empresa queria enterrar o Léo muito rápido, mas a gente assumiu o enterro. E naquele momento ali, a gente entendeu que alguma coisa tinha acontecido. Mas os irmãos precisam entender que nem tudo na vida a gente vai ter uma resposta. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. A empresa alegava que o único lugar que ele levou o tiro não tinha câmera. E a gente nunca soube. A pessoa que estava de plantão com ele sumiu. A gente nunca soube o que realmente aconteceu. Mas ali começou o meu vale. E eu não consegui mais voltar para minha casa. Muitas pessoas me questionam, por que você é tão agarrada com as suas irmãs, né? A segunda-feira foi um dia muito agitado. O dia que eu dei adeus ao Léo. Mas da terça em diante, o meu mundo entrou em pausa.
Hoje, né, quando eu sentei aqui, a pastora Helena falou assim, você é muito bonita. Eu amo esses elogios. Quando elogiam minha pele, então, porque eu fiquei 25 quilos mais magra do que eu tô aqui. O meu cabelo caiu tanto que eu perdi sobrancelha, irmãos. E eu fiquei pelo menos uns 4, 5 meses só sentada no sofá das minhas irmãs. Eu não voltei nunca mais para minha casa. Fui morar com a minha outra irmã, que era vizinha dessa irmã, e tinha dia que até banho elas precisavam me dar. E foi um tempo de muito choro e muita dor e um tempo de confusão. Porque às vezes a gente passa por uma perda, passa por um momento de luto, principalmente quando está tudo bem, e cria uma confusão na nossa mente. E eu creio que isso, pelo menos na minha perspectiva, é normal. Porque não tem como a gente compreender tudo ao mesmo tempo. Mas é importante que a gente permita que o Senhor traga o consolo e nos esclareça aquilo que está acontecendo. E foi um tempo de muito choro, de muita dor, de muita dificuldade. Aonde eu fui desistindo pouco a pouco da alegria de viver. Eu lembro que, como eu não quis mais voltar para casa, a minha mãe deu tudo que tinha na minha casa e a última loja que ia me entregar os presentes, minha irmã escreveu uma carta para a loja e a loja aceitou pegar a lista de presentes e fazer um quarto de solteiro e eu voltei a morar com minha mãe. E fiquei ali. No dia que o Léo morreu, estava tendo um seminário de intercessão na Igreja Batista do Calvário. O seminário de intercessão era da Lagoinha. Quem estava fazendo era a pastora Zenete. Ela soube do que eu tinha passado e me convidou para ir para o Moriá. Eu fiquei muitos dias no Moriá. Ali foi começar um tratar de Deus. E eu lembro que no Moriá, uma das pastoras, ela falou para mim, Carmozina, você está chateada com o Senhor? Eu falei, nossa, eu posso falar? E ela falou, você pode. Eu falei, eu estou muito triste, eu não entendi nada. Eu achei que era o momento que eu acertei tudo. E ela falou para mim assim, você sabia que a gente só briga com quem a gente ama? Se alguém fechar você no trânsito, você fica com raiva por 5 minutos, daqui a pouco você esquece. Agora, se uma amiga de anos te trair, você guarda a mágoa. A mágoa tem a ver com amor. Hoje você está magoada, mas isso significa que você ama ele. Falei, obrigado. Porque como a gente não é preparado para o luto, como a gente não é preparado para a perda, a gente tem dificuldade até de sofrer. Muitos crentes acreditam que passar por um tempo de luto é falta de fé. Quando, na verdade, a gente não foi feito para isso, irmãos. O ideal era a gente não perder ninguém. O pecado que entrou e fez isso. Então, não é normal que você lide com isso da melhor maneira. O que não pode acontecer é que o seu amanhecer chegue e você continue vivendo chorando como se fosse noite. E isso não pode acontecer. Mas chorar uma noite pode. E eu volto do Moriá um pouco melhor. Mas eu tinha perdido meu salão, a gente fechou o nosso salão. E detalhe, Deus já tinha dito, né? O Senhor falou para mim e para minha irmã, vocês não vão viver do cabelo. Eu lembro que na consagração que Deus falou isso, a gente foi embora revoltada. Isso é um absurdo. Mas realmente, quando o Léo faleceu, eu não quis mais trabalhar. Minha irmã mudou completamente de área. Minha irmã hoje é psicóloga. E a gente fechou o salão, eu fechei minha casa e tudo entrou em pausa. E eu me lembro que um dia, eu tinha um cachorro e o nome dele era Jacó. Porque Jacó segurou o anjo. Eu fui morar com a minha mãe de novo e o dono da casa da minha mãe falou, não pode ter cachorro aqui. E no dia que ele falou isso pra mim, irmãos, eu tive uma crise de chorar na rua, porque eu falei, eu perdi tudo, eu perdi o marido, eu perdi a casa, eu perdi o cabelo, eu perdi o peso, eu perdi a beleza e agora o moço não quer deixar o meu cachorro ficar. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Senhor, acabou tudo. Ele falou, quando não sobra nada eu ainda tô aqui. E até o meu cachorro foi embora. E eu fiquei ali em pausa, quieta. Até que meses depois... Meu pastor falou, tô indo aí, Carmozina, tomar um café contigo. Falei, amém. Meu pastor sempre me visitava, só que nesse dia específico, ele chegou lá para tomar o café comigo e tirou um papel amassado do bolso. Gente, era a carta. Mais de 5, 6, 7 anos, sei lá, guardada com ele. E ele falou, Carmozina, agora é o tempo de você ir para o seminário. Eu falei, agora eu também não quero ir, não. Irmãs, eu era só pele e osso. Eu passava o dia chorando. Passava a madrugada acordada. Dormia de manhã, acordava 5, 6 horas, tomava um banho, comia alguma coisa, chorava. Aí o meu cunhado, esposo da minha irmã, falou assim, se você quiser ir para o seminário, eu te levo e te busco. Eu fiquei com uma certa síndrome do pânico, até mesmo para a UF eu não ia mais. E meu cunhado fez essa proposta, meu pastor falou, a carta está preenchida, é agora, vai. E eu falei, ai meu Deus. E aí meu cunhado, para me levar e me buscar, decidiu se inscrever. Então a gente entrou para a sala de aula junto, bacharel em teologia. Ele sentava lá na frente, eu sentava na última cadeira. Passava a aula inteira chorando e comendo traquinas. Até que um dia entrou um professor, o nome dele é Eduardo Gomes, eu amo esse pastor. Ele entrou e começou a dar uma aula de cristologia. E eu nunca tinha visto aquele Cristo que ele estava explicando. Ele começou a destrinchar a palavra de Deus. Naquele dia eu não chorei, eu prestei atenção e ele falou para mim, ele falou para a turma, leiam esse texto, leiam o livro de Lucas. Eu cheguei em casa e descobri que eu tinha um livro.
E eu comecei a ler os textos que ele indicava, e eu comecei a fazer a leitura da palavra, comecei a prestar atenção naquela aula, comecei a gostar do seminário e fui mergulhando de novo na palavra. Por isso que eu digo que o lugar do devocional cura a gente. O lugar da leitura da palavra cura a gente. E eu comecei a orar e a ler e a estudar, e isso foi me dando aquele ânimo, aquele gás, até que veio o primeiro convite para ministrar. E adivinha o que eu respondi? Falei, não tem condições. Começou a insistência. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui, eu tinha uma calça jeans que eu não tirava ela, eu ia com ela para tudo quanto é lugar. Ela de fato estava rasgando, mas você passou dos limites e joga fora. E eu botava um all-star velho, uma mochila e ia pregar. E comecei a ministrar e o Senhor começou a falar comigo. E era o lugar do estudo da palavra e a ministração. E eu lembro que um dia eu fui ministrar e umas amigas minhas falaram, Carmozina, a gente vai te dar um dia de beleza. A gente quer te dar um dia de salão, fazer sua unha, fazer seu cabelo, sua sobrancelha. Eu falei, entendi o recado. Eu sei que tá difícil. E eu fui nesse dia de beleza delas. Desanimada, mas eu fui. Chegando lá nesse dia de beleza, tinha uma pastora fazendo uma escova no cabelo. Ela falou, a gente vai terminar a pastora e vai fechar o salão, é só a gente. Só que quando a pastora acabou de fazer a escova, ela falou, vamos orar? Crente, né? Aí demos a mão para orar. A primeira coisa que a pastora falou, menina, eu vejo uma aliança de casamento na sua mão. As minhas amigas ficaram arrasadas, porque eu não gostava desse assunto. Não conversava sobre isso, não fazia sentido. Até porque muitas pessoas tentaram me consolar dizendo que eu ia casar de novo, mas isso não é consolo. A bênção não substitui o fato de a gente ter perdido alguém. As pessoas às vezes querem nos dizer isso. Consolo não é o que você recebe, consolo é com quem você anda. O consolador é o Espírito Santo de Deus. É claro que o que a gente recebe também ajuda muito. Mas o consolo é o próprio Deus. E muitos queriam me consolar com essa palavra, então eu não gostava muito de ouvir. E ela falou, Deus manda te dizer que você vai numa igreja pregar, e você vai sentar do lado do seu futuro marido, e vocês serão uma casa de pastores. E eu falei, amém, amém. Passou um tempo, fui pregar num congresso de adolescentes, aí eu já estava um pouco mais animada, mas ainda com muita dificuldade, vivendo o processo do Senhor de mergulho na palavra, e me permitindo ser usada, e eu fui pregar nesse congresso de adolescentes, retiro. Eu fui pregar de manhã. Nesse dia eu estava sozinha, eu sentei, cheguei, o irmão tinha me buscado, o irmão e a esposa, eu sentei, fiquei sentada assim, ela falou, a gente está arrumando um local de culto, quando a gente terminar de arrumar, a gente vai te levar lá. Eu falei, amém. E aí eu sentei, uma irmã veio, muito gentil, e falou, tu quer um café? Eu falei, café, amo, quero sim. Irmãs, quando ela virou, ela já deu 3 giradas. 7 horas da manhã, eu falei, gente, quem dá lugar esse horário? A irmã já veio no manto e falou, põe-te de pé. Comigo é assim, eu já entro no modo receber, não tem, mas não. Ela falou assim, eu vejo Deus te dando uma coisa que você perdeu em dobro. Aí eu falei, não tem como. Mas eu não falei pra ela que eu não sou mal educada, eu falei no meu coração. E aí eu pensei, não tem como. Perdi marido, como é que eu vou ter 2 maridos? Eu não vou casar, como é que é esse negócio, irmã? Tá errado isso aí. Ela falou, menina, eu sei o que eu tô falando. Deus vai te dar um homem e você vai gerar o outro. Eu falei, Jesus! E o Senhor foi fazendo, eu ia nas igrejas irmãs, eu ia pregar nos congressos de mulheres, as mulheres lindas, eu arrasada. E eu comecei a desenvolver um processo de somatização, porque aquilo que a gente não cuida do lado de dentro, de alguma forma vem para fora, tá? Vai se cuidar, irmãs, não se esconda no lugar da oração para não cuidar do teu corpo físico. Às vezes a gente acaba por ser negligente com o nosso cuidado mental, físico, colocando tudo na conta do espiritual. O espiritual faz tudo, Deus faz tudo. Mas você precisa cuidar do corpo que Ele te deu de presente. É o maior presente que Ele te deu, o teu corpo. E durante um bom tempo eu desenvolvi uma somatização e em datas importantes eu ficava como um monstro. Eu tinha crise de alergias horríveis, lá no meu Instagram tem. Algumas tão terríveis que depois até eu cheguei a ir no médico ser atendido e o médico achar que eu tinha sido agredida. Falava, você foi agredida, você está muito inchada. Tamanho eu ficava em algumas datas. Então foi muito difícil esse processo. Mas eu passei por todo esse processo servindo. E muitas vezes eu falava para o Senhor, Senhor, hoje eu não tenho uma palavra, eu não tenho. E o Senhor falava, Carmozina é uma espada de 2 gumes, manuseia que enquanto ela corta o outro, ela corta você. Vai, sirva o pão. E eu ia. E foi nesse processo muito difícil. De mergulho na teologia, na palavra do Senhor. E eu lembro que quando tinha dias que eu só queria chorar, eu colocava uma ministração, estava começando a era das ministrações no YouTube, e eu começava ali a assistir. Até que um dia eu fui convidada para pregar num culto jovem, aceitei e fui, era o último culto jovem do ano de 2014. E quando eu cheguei lá, o meu marido estava lá, eu não conhecia ele. Ele estava sentado do meu lado, tem a foto, gente, cada uma 20 quilos mais magro, né?
Essa parte até podia voltar, aleluia. Tá, tem a foto, nós dois sentados um do lado do outro, vocês se conhecem, ele era baterista da igreja. E aí a pastora pediu para ele orar por mim na hora da palavra, tem a foto da gente orando junto. A gente começou a se conhecer, mas não tinha nada a ver. Eu fui convidada para pregar na igreja da mãe dele, era uma consagração, ele foi. Aí chegou lá, a gente se falou, tudo bem. Aí ele falou, menina, eu queria te convidar para tomar um sorvete. Eu falei, não gosto de sorvete. Foi comer um cachorro quente, eu falei, não gosto de cachorro quente. Tudo que ele tentava, eu falava, melhor não. O tempo passou um ano, irmãos. Um ano depois, ele entra em contato de novo, né? Menina, eu queria conversar com você, Carmozina. Vamos conversar. Eu falei, eu acho que isso não é papo para ter pelo telefone. Ele, tudo bem, foi na sua casa. Gente, ele foi na minha casa. Chegou. Vim conversar com você e nós começamos a conversar. E o Senhor foi nos aproximando. Eu lembro que depois de 3 meses orando, um dia eu falei, Deus, se for da tua vontade, porque bonito ele é. Aleluia. Mas se for realmente da tua vontade, porque eu estou com medo, me dá um sinal. E esses dias eu lembrei desse dia. Foi um dia que ele me ligou, a gente sempre conversava e orava, e ele falou para mim assim, hoje a gente não vai conversar, hoje a gente vai adorar o nosso Deus. E ele montou um teclado lá na casa dele, começou a tocar, e eu cantava na minha casa e ele na dele. Eu falei, então entendi que é o Senhor. E foi um grande desafio começar a me relacionar de novo. O nome do meu esposo é Wesley, eu passei dias chamando ele de Léo, e ele atendia de boa. Até que um dia a gente estava entre amigos, eu falei, então não sei o que, Léo. Aí o amigo falou assim, o nome dele não é Léo. Aí eu falei, eu te chamei de Léo, ele falou, chama às vezes. Tamanha paciência que ele teve para ser instrumento para minha cura. E o Senhor foi me dando ali um novo olhar para a vida. E nós começamos de fato a namorar depois de 1 ano e 7 meses nós nos casamos. Nos casamos, começamos a de fato fazer missão juntos. Já fomos para Moçambique junto, para Angola junto. E depois de 4 anos de casamento veio a minha porção dobrada, a minha dupla honra. E eu me lembro que eu não sei porque eu achava que eu estava grávida de uma menina. Quando eu engravidei, eu falei, é a Madá chegou. E a gente começou naquela animação, falei, é menina, é menina. E um dia uma amiga minha falou, Carmozina, lembra da profeta que disse que Deus ia te dar em dobro? É menino. E aí já era a era da chá revelação, nós fizemos um chá revelação e a minha casa ficou toda verde. Eu falei, é menino. E o Senhor falou, chegou o tempo da dupla honra. E Deus fez. As coisas começaram a acontecer. E o ministério começou a, de fato, andar. Eu fui convidada para participar de uma organização missionária chamada Paz para Todas as Nações. Foi na Paz para Todas as Nações que eu comecei a viver muito mais ainda o chamado. Foi pela Paz para Todas as Nações que a gente foi a primeira vez à África. Depois fomos à Europa. E Deus foi fazendo todas as coisas que falou desde aquela primeira mulher. E para mim foi muito lindo ver tudo que o Senhor fez e tudo mais. Mas por que eu li o livro de Samuel? Por que eu li a história de Ana? Vou te explicar o porquê agora. Deus fez. Eu conheci o Wesley pregando. Tive esse privilégio de me casar novamente. Tive o Gael, hoje eu tenho minha família. Tive 2 cachorros por muito tempo. Só não tenho mais cachorro hoje porque a gente não para em casa. O Senhor me deu tudo. Mas Ana, ela vivia num ciclo de dor e amargura, que era um outro tipo de dor. Era a questão da esterilidade. E a dificuldade de lidar com Penina, a vida de Ana estava muito difícil. E eu sei o que é você estar num período de vida muito difícil, porque eu estive por anos sentada no mesmo lugar do sofá, querendo entender o que tinha acontecido sem entender. Ana estava nesse ciclo aqui, a Bíblia diz que um dia ela se levanta e vai orar. E quando Ana vai para o templo e passa tempo no templo, derramando as lágrimas dela ali, chorando, orando, foi um desafio, porque quando a gente decide se levantar, é de fato um desafio, não é uma coisa simples. Voltar para o lugar da presença, adorar quando você só quer chorar, orar quando você ainda não entende, agradecer quando você talvez quer questionar, fazer isso é muito difícil. Só que Ana fez isso. Ela não foi reclamar com Eucana, ela não foi discutir com Penina, ela também não foi idolatrar a esterilidade. Porque às vezes a gente sofre uma dor e a gente começa a idolatrar essa dor. Mas a atitude de Ana não é essa. A atitude de Ana é, vou chorar aos pés do Senhor. Eu vou para o templo. Porção dobrada não está me dando conta, Eucana não está me dando conta, Penina não está dando conta, eu não vou ficar aqui idolatrando esse problema, eu vou chorar aos pés do Senhor, vou para lá. E aí não é muito arrumado não, porque tem dia que a gente vem, né, bonitinha, maquiada, Mary Kay, aleluia, mas tem época que é só choro mesmo, é lágrima, é aos pés do Senhor. E é uma época às vezes solitária, porque quando Ana chega na porta do templo, ele fala, você tá bêbada. Ela fala, eu não tô bêbada não, eu tô amargurada. Tem época que ninguém vai entender o seu nível de dor. Não vai ter alguém para conversar com você sobre o que você está passando, apesar de pessoas viverem as mesmas experiências. Mas tem vale que tu vai sozinho.
Porque a intimidade é sempre dois, né? Então tu tem que entrar sozinho para quando Deus entrar, tá só você e ele. Não reclame se alguém não esteve com você no vale. Era Deus te convidando para você ter tempo só com ele. Ana não chamou Eucana, vamos clamar junto. Não, ela foi. E a Bíblia diz que quando ela derrama a alma dela diante do Senhor, ela sai diferente. O semblante já não era mais o mesmo. E detalhe, ela não sai grávida, irmãos. E é isso aqui que eu preciso compartilhar, tá? Talvez ela tenha sentido em seu corpo físico que ocorreu uma cura ali. Mas Ana não sai grávida. Mas sai com um rosto diferente. Provérbios 15:13 diz que um coração alegre formoseia o rosto. Deus me deu a graça de experimentar de um novo casamento. Deus me deu a graça de ter um filho. Deus me deu a graça de viver a plenitude do ministério. E é muita coisa para contar, o tempo já não permite. Mas o momento em que ele mudou meu semblante foi o momento que eu decidi mergulhar em quem ele era. Na hora que eu peguei aquela carta amassada e falei, eu não tenho mais nada, mas eu ainda tenho esse Deus, eu ainda tenho essa palavra e eu vou voltar para esse lugar. Foi nessa hora que o Senhor começou a me curar. Talvez você esteja com muita expectativa de viver um milagre, de viver uma mudança, de viver uma transformação de quadro externo. Mas eu quero declarar uma coisa sobre mim e sobre você. A mudança da nossa vida começa quando a gente contempla a face do nosso Deus. Quando a gente olha para quem Ele é. Quando a gente mergulha na palavra. Quando a gente prossegue em conhecer. Porque existe uma alegria. Que é alegria, eu não sei nem se é essa nomenclatura que se dá, mas uma alegria terrena, irmãos, essa existe. Nossa, meu segundo casamento foi lindo, a presença de Deus parecia que estava para pegar na mão. O dia que Gael nasceu, meu Deus, o dia que você tem um filho é um dia maravilhoso. A enfermeira entrou um pacotinho, ela botou e falou, parabéns, mamãe, e foi saindo. Eu falei, tu vai para onde? Ela, ué, o filho é teu. Eu falei, ué, meu Deus, eu sei cuidar. E eu sabia, instintivo. Tem alegrias, maravilhas. O Senhor me deu a primeira vez que eu viajei. Eu entrei no avião, falei, gente, eu tô indo pregar de avião mesmo. Meu Deus. Eu lembro que a aeromoça passou, me deu aquele guardanapinho. Eu falei, obrigado. Essas alegrias são alegrias que o Senhor nos permite em vida e que elas aconteçam sobre você. Mas eu quero te dizer algo ainda mais importante. Alegria não é resultado de uma coisa boa. Tristeza é resultado de coisas ruins, mas a alegria não é tão somente resultado de coisa boa. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente entra estéril, sai estéril, mas está com o rosto diferente. Porque não é a alegria que vem da mudança do quadro, é a alegria que vem do Deus que pode mudar o quadro. Ana saiu diferente, e o que me mudou, glória a Deus, que o Senhor me deu essa estrada maravilhosa. Mas aceitar aquela carta e mergulhar na palavra foi tudo, irmãos. Eu não sei o quão escura é a noite que você está passando, mas eu quero te convidar a chorar no lugar certo, nos pés do Senhor. Hoje, quando eu olho para trás, a dor ainda é difícil de entender. Foi um tempo de muita tristeza. Nossa, eu tinha planejado uma vida do lado do Léo. Mas eu entendi que o Senhor salvou, levou e tinha outra coisa para mim. E foi muito bom ver tudo que Deus me proporcionou. Mas o melhor foi me permitir ser consolada por Ele. Quantas madrugadas, eu com a cara desfigurada, cantando. Eu lembro que eu cantava Poderoso Deus e só repetia, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. O lugar de consolo é na presença. As palavras são realmente vivas. Tu lê e ela vai te transformando de dentro para fora. É por isso que ninguém entende nada. Tá tudo ruim do lado de fora. E as pessoas te olham e você tá cantando. Você tá adorando. E eles falam, ainda é estéril. E ainda é. Mas tá com o rosto diferente. Porque o consolo vem do Senhor. Talvez você não entenda o nível de escuridão que você está vivendo nesse tempo. Mas eu quero te declarar algo. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai. Olha para o céu. Conta as estrelas se é que tu podes. Se Deus disse, conta as estrelas se é que tu podes, significa que era um céu muito estrelado naquela noite. Um céu muito estrelado. O céu mais estrelado que eu já vi foi em Moçambique, na cidade de Maputo, onde não tinha luz nenhuma. E quando o gerador da casa missionária acabava o querosene, era breu. Hoje o Senhor falou comigo, Carmozina, eu disse para Abraão, olha para o céu, quantas estrelas se é que tu pode? Era muita estrela que ele estava vendo, mas para ele ver o tamanho da promessa no céu, o nível da escuridão precisava ser alto em volta dele.
Tinha que ser breu para as estrelas brilharem mais. Talvez você não entenda o nível de escuridão que está sobre a sua vida hoje. Mas olha para o céu, conta as promessas, se é que tu pode. Assim será a tua bênção. Não se incomode com o nível de escuridão. Olhe para Deus que tudo pode. Porque quando Ele diz haja luz, todas as trevas se dissipam. E Deus fez tudo novo de novo, irmãos. Eu nem sei como é que eu tenho essa pele. Eu nem sei. Consegui terminar a faculdade, consegui terminar o seminário, depois fiz um outro curso. Nunca mais voltamos para os cabelos, né? O Senhor tinha outro estado, hoje tem o meu filho. Esses dias meu filho falou, mãe, eu quero uma irmã, quero um irmão. Falei, menino, que isso? Ele falou, estou orando. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem, mas conhecê-lo no secreto, que pena, né? Que eu só fui quando não tinha mais nenhuma distração. Mas glória a Deus que eu fui. Eu quero nessa manhã te dizer que ainda que você perca tudo, saiba que Ele ainda está lá. E que ainda que você não saia daqui com a sua gravidez, demorou muito tempo para as coisas acontecerem. Eu ia ministrar e voltava para casa às vezes no carro chorando, falando, Deus, que dor, vou chegar e Ele não vai estar lá. Mas não era sobre a perda, não era sobre a viuvez, não era sobre a casa que se desfez, não era sobre o cabelo que caiu, não era sobre essas coisas. Era sobre Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que sejamos como Ana nesse tempo. Que ao entrar aqui, você contemple tamanha glória, de tal maneira que não tenha espaço para a dor te dominar. Que o luto ainda esteja aí, mas não seja o principal. Porque o primeiro lugar é do Alfa, do Ômega, do primeiro, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz. É dele. Devolva o trono para Jesus. Tira a tua perda do trono. Devolva o trono para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo, né? Se são como chamas de fogo, ele nem pisca. Contemple a glória do seu Deus. Nele há consolo, nele há vida e vida em abundância. Ele mora no futuro, Ele sabe o que tem para você. Passa no tempo de esterilidade, olhando para Ele, chorando no templo, derramando a tua alma diante dEle, porque vale a pena ser fiel a Jesus de Nazaré. Vale a pena, vale a pena continuar, vale a pena, vale a pena ser fiel a Jesus. Que o Senhor te prepare uma bênção abundante, como preparou para Ana. Não foi só Samuel não, depois Ana teve mais 5. Que o Senhor prepare uma bênção abundante, como preparou para mim. Me deu logo um homem de 2 metros, um garotinho que não para. Que o Senhor prepare bênçãos abundantes para nós. Mas que o mais importante seja olhar para Ele. Porque há cura quando olhamos para Ele. Porque há bênção quando olhamos para Ele. Porque há renovo quando olhamos para Ele. A solução de problemas, a destino, a norte, a saúde, a cura interior. Quando olhamos para Ele, Ele é a fonte de tudo. A água que cessa toda a sede. O pão que alimenta toda a fome. A cura, Ele é o remédio. Ele é o grande eu sou, o Jirê, o Rafá, o Nissim, o cavaleiro do cavalo branco, que vem sem demora, a esperança da igreja. Eu não sei o que você perdeu e declaro sobre a sua vida, que ainda que o que você tenha perdido foi grande demais, não é maior do que quem Ele é. Não é maior do que quem Ele é. Que suas marcas sejam testemunho, mas que o seu tempo de escuridão seja para ver a luz da estrela da manhã, a luz maior que todas, a luz que é Ele, que é Ele, que é Ele, que é Ele. Que encontremos consolo, assim como Ana encontrou em Deus. Que seu coração saia daqui alegre nessa manhã. Tamanha alegria que reflita no teu rosto, mulher. Que reflita no teu rosto, homem. Que as pessoas olhem e não entendam nada. Ué, mas não foi ela que perdeu? Sim, perdi. Mas o meu Deus é mais que vencedor. Meu semblante é do meu Deus que é mais que vencedor. Meu semblante é o reflexo da glória. Meu semblante é o reflexo de Jesus. O meu rosto é o reflexo de quem Ele é. E assim eu vou, até que a cura venha.
E se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor o mais forte que você puder.